O mundo é extremamente perigoso. Como podemos encarar um mundo em que você se levanta de manhã para ir para o trabalho, pode estar num passeio com a sua família e uma rocha cair em cima de sua cabeça e levar você no Salmo capítulo 2. No Salmo de Davi, no Salmo capítulo 2 de Davi está cercado por homens furiosos. Ele declara: porque as nações se enfurecem e tramam contra ele. Um mundo caiu ao redor dele, um mundo de homens sem segredo para vivermos como Davi. Com certeza você deve ter ouvido falar sobre essa rocha que caiu lá em Capitólio. É um lugar turístico lá em Minas Gerais. E levou a óbito, até agora, acho que 7 pessoas. Pensa de um negócio desse, você está ali feliz com a sua família, e de repente uma rocha cai em cima de sua cabeça. O que você pode fazer diante de uma cena dessa? Quão frágil nós, seres humanos, somos. Nós estamos vivos e num estalar de dedos, pronto, acabou a vida. Num dia de alegria, de felicidade, você está ali pensando, sai de casa, as pessoas organizam férias durante meses, muitas vezes, ali com expectativa de... Então, assim, essa é a existência. O problema de Davi era a fúria dos homens. Mas isso nos lembra, em primeiro lugar, que nós precisamos nos arrepender constantemente, nos achegar a Deus. Você se lembra de Lucas com alguns judeus? Os judeus, eles se lembravam, o bíblico diz o seguinte: havia caído uma torre, a torre de Siloé, e matado 18 pessoas. Os judeus diziam, aqueles homens eram pecadores. Jesus vem e diz: vocês estão interpretando o texto, a história da torre que caiu em cima deles, não eram mais pecadores do que os outros homens que permaneceram de pé. Aquilo ali foi um sinal para que todos se arrependam. E aí Jesus conclui: se todos vocês não se arrependerem, igualmente vocês vão perecer. Eu não sei quem estava lá naquelas lanchas, e eu não estou dizendo que eles são pecadores, que eles viviam em pecado ou alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer forma, cada tragédia, cada fúria, os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade. É espetacular, um livro espetacular e muitas vezes mal compreendido. Muitas pessoas acreditam que Apocalipse fala apenas do que vai acontecer nos 45 minutos do segundo tempo, na prorrogação da vida. Não, Apocalipse fala de coisas que estão acontecendo agora. Fala também desse momentinho antes ali da vinda de Jesus, mas fala de agora, disso que estamos vivendo. E lá, o texto retrata o seguinte: vem sobre a humanidade. Por exemplo, uma montanha em chamas cai sobre o mar, e aí o mar é afetado, os peixes morrem, embarcações são destruídas. Outra praga, chuva de fogo, de enxofre, cai. Enfim, terrível, terrível. Negócio, só catástrofe na natureza. Qual é a mensagem? Por que o símbolo da trombeta anunciando uma catástrofe natural? Como era utilizada a trombeta? Qual era o objetivo de uma trombeta? Ora, convocar alguém. Não havia zap na época. Era convocar o povo à guerra, convocar o povo para uma reunião. A trombeta, então, é um chamado. No caso, as catástrofes naturais, diz Apocalipse, é Deus nos dizendo, Deus clamando: parem de pecar. O texto bíblico diz que os homens, ao invés de se arrependerem, blasfemavam mais ainda contra Deus. Ou seja, Deus esperava que os homens se arrependessem. Cada catástrofe, cada acidente não é por acaso. É Deus nos dizendo: você estará comigo. Você estará comigo. E pode ser hoje, pode ser amanhã. Arrependa-se enquanto é tempo. Buscai-me enquanto é tempo. Buscai-me enquanto se pode achar, diz o Senhor para nós. Porque diante da fúria de homens, Davi não estava preocupado. Como que eu e você podemos não andar preocupados no meio deste mundo perigoso, onde não apenas homens se enfurecem contra nós, mas a natureza também se enfurece contra nós? Como não andar apavorado, mesmo estando cercados por perigos? Homens furiosos, natureza furiosa. O segredo de Davi é que ele tinha convicção, que ele tinha fé em Deus e ele vivia para o Senhor. É o que Calvino comenta. Calvino, comentando o Salmo 2, diz que Davi tinha o testemunho por querer o trono. Não, ele sabia que ele estava andando em fé, estava andando no caminho do Senhor. Ou seja, ele tinha convicção de que Deus era com ele. Essa é a única maneira. Do contrário, se eu não cresce em Deus, eu já tinha me matado, para falar a verdade. No meio desse mundo perigoso, neste mundo em que você pode, para morrer, basta estar vivo, porque você tem andado preocupado. Porque você muitas vezes sabe que Cristo cuida
dele. Portanto, o meu conselho para você hoje é o seguinte: prostre-se diante de Deus, e você não precisará se prostrar diante de nada e nem de ninguém. Como vencer o medo em meio a um mundo perigosíssimo, em que homens se enfurecem contra nós, em que a natureza se enfurece contra nós? Não é um momento na vida, é um estilo de vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, primeiro, oramos que o Senhor tenha misericórdia dos familiares que perderam um ente querido nestes dias. Que de alguma maneira o Senhor possa usar até isso para o bem, levando-os à salvação, levando-os ao conhecimento do Senhor. Que estes que estão vivos possam conhecer o Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, tem misericórdia deles, assim como o Senhor teve de nós. E Pai, tem misericórdia de nós, em meio a um mundo tão perigoso. Enche-nos de fé a cada dia, para que não venhamos a andar apavorados. Ó Deus, produz em nós o genuíno, não porque Davi confiava em si mesmo, mas porque ele confiava no Senhor. Ó Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos, por cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora, que a paz do Senhor invada o coração de cada uma delas e que elas possam ser como Davi, cheios de paz, mesmo que o mar esteja em fúria, mesmo que os homens estejam em fúria. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada uma dessas pessoas, em mais este dia, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Amanhã eu espero vocês todos os dias às 5 da manhã. Eu estou aqui com uma palavra de oração para você, mas oração baseada na Escritura. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Eu espero conseguir fazer isso. Falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, curta e compartilha, que você vai estar me ajudando, nos ajudando a impulsionar o canal. Deus abençoe. Até amanhã.